Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre todos nós. Sou o pastor Paulo Sérgio Batista, esteja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Apologia com P. E desde já vou repetir aquele mantra que vocês já conhecem: curta, compartilhe, comente. E se ainda não é inscrito no canal, dê essa moralzinha pra gente e se inscreva. Aqueles vídeos que você gostar, que você achar interessante, relevante para você, por favor, pegue esses vídeos e envie para a maior quantidade de pessoas que você conhece, para que nós tenhamos aí um crescimento no canal e uma divulgação maior e mais detalhada desses assuntos que eu tenho tratado aqui. Vamos lá? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um tema bem interessante, que é o tema sobre as testemunhas de Jeová e a questão da adoração a Jesus. Isso sempre foi um tema muito complexo para as testemunhas de Jeová e sempre foi um tema muito difícil deles organizarem. O fato da Bíblia mostrar várias traduções e também pelo próprio sentido do termo grego proskinel, do verbo proskinel, a questão, o verbo usado para adorar, render culto e outras coisas mais, sempre foi um tema muito difícil para as testemunhas de Jeová adotarem a ideia de que Jesus é um Deus menor do que o Pai e que também recebe adoração. Esse sempre foi um tema muito complexo dentro da tentativa de pegar a cristologia que eles possuem, de um Cristo criado, de só Jeová ser Deus e Jesus ser uma divindade inferior, mas eles dizerem que mantêm o monoteísmo e dizem que os trinitarianos são politeístas, mas eles admitem que o Espírito Santo é apenas a força ativa de Deus, ao mesmo tempo que admitem que Jesus é um Deus menor. E nós já vimos isso em vídeos anteriores, quando eles tentaram resolver a questão de João 1:1 nas suas várias traduções, nas suas 3 traduções em língua portuguesa, e mesmo os problemas que ficaram na própria tradução deles em língua portuguesa e também na interlinear, tanto na Diaglott como a tradução interlinear do Reino. Vocês me perdoem, minha voz hoje está um pouquinho ruim, mas faz parte do jogo. Vamos lá? Então, primeiro, essa é uma versão do Novo Testamento interlinear, grego e inglês, produzido pelos cristadelfianos e que foi comprado direito, aqui está o nome do tradutor, o Benjamin Wilson, e eles decidiram aqui, está aqui, International Bible Students Association, Watchtower Bible and Tract Society, ou seja, publicado pelas Testemunhas de Jeová, comprado esse Novo Testamento, a Diaglott, ok? Diaglott. Então, esse Novo Testamento, quando você pega aqui a tradução de Hebreus, a tradução do texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 6, diz assim, a tradução em inglês. E quando de novo introduz o firstborn, o primogênito, na terra habitável, ele diz, e que todos os anjos de Deus, ou permita que todos os anjos de Deus o adorem. É assim que está na tradução da Diaglott, com relação a Jesus, dizendo que todos os anjos de Deus o adorem. Da mesma forma, eles, na interlinear, abaixo, eles põem também worship, ok? Let worship. Deixe, permita-os que eles o adorem. Então, a chamada Diaglott, o Novo Testamento interlinear, que as Testemunhas de Jeová usaram durante tanto tempo e até hoje o divulgam, essa versão diz que Jesus Cristo deve ser adorado por todos os anjos. Preste bem atenção nessa informação. Essa informação é muito importante para que você entenda bem o passo a passo desse vídeo. Aí você tem tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Essa capa está manchada, que estava colada com a outra capa da outra Bíblia. Mas isso aqui é o Novo Testamento das Testemunhas, aliás, a Bíblia completa das Testemunhas de Jeová, Hebreus 1:6, foi traduzido da seguinte forma, Hebreus 1:6. Mas, ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz, e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Preste bem atenção. Durante muito tempo, as Testemunhas de Jeová usaram a ideia de que Jesus não pode ser adorado porque ele não é Deus. Deus no sentido de que Jeová é. Ele seria um Deus, como diz João, mas um Deus de categoria diferente. Agora, tem problemas para serem resolvidos pelas Testemunhas de Jeová também com isso. Porque se existe um só Deus verdadeiro e Jesus não é esse Deus, então que categoria de Deus ele seria? Nós percebemos então que entre a interlinear e entre a tradução do Novo Mundo atual está a ideia de que todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem e não adorem, como a Diaglott trouxe, a Diaglott das Testemunhas de Jeová trouxe em língua inglesa a
anos e anos e anos atrás. Mas tem algumas coisas ainda mais interessantes quando a gente pensa nisso. Esse aqui é um livro certificável de todas as coisas e retém de o que é bom. Esse certificáveis de todas as coisas é um livro muito certificáveis de todas as coisas, segurar e firme o que é correto, é o subtítulo desse livro. Esse é um livro de 1960, na tradução em português. Esse livro foi escrito em inglês em 1953. Então nós vamos ver agora uma questão bem curiosa que vem nesse livro. É um livro temático que ajudava as testemunhas de Jeová a dar respostas sobre temas a partir das perguntas que as pessoas fizessem ou os temas que eles quisessem tratar quando estavam conversando com alguém de porta em porta. Esse livro era um livro no lugar do raciocínio à base das escrituras, que é o manual das testemunhas de Jeová na atualidade. Isso é interessante. Então, esse era o livro que as testemunhas de Jeová usavam para fazer o chamado trabalho de campo, o ir de porta em porta, e explicar às pessoas sobre as doutrinas que eles estavam ali tentando apresentar. Na página 104 dessa edição de 60, diz o seguinte: Cristo deve ser adorado como Espírito glorioso, vitorioso sobre a morte na estaca de tortura. Olha que coisa interessante. Cristo deve ser adorado. Não é mais uma questão de, olha, Jesus tem uma adoração relativa, Jesus é alguém que é inferior e, portanto, é uma adoração mais de reverência, de prestar um serviço a ele, mas não seria uma adoração verdadeira ou como na mesma categoria que seria dada a Deus. Olha o que diz, nós temos aqui na página 182 uma outra informação bem curiosa. Afirma-se, às vezes, que o que é adorado não é a própria imagem, mas o que a imagem representa. Esta é adoração relativa. Ou seja, quando se adora uma imagem, mas não adora-se a imagem. A imagem é só símbolo de uma adoração a um ser superior ou a alguém superior que aquela imagem representa. Ele apresenta exatamente isso. Afirma-se às vezes que o que é adorado não é a própria imagem, mas o que a imagem representa. Esta é a adoração relativa. Toda idolatria que é relativa, que é real, é adoração falsa. Ou seja, Jesus não pode ser adorado relativamente, porque toda adoração relativa é adoração falsa. Então, afirmar que Jesus foi adorado, mas que essa adoração transferida a Jesus era apenas uma adoração relativa, esse é um problema. Agora, olha o que eles dizem. Não é permitida a adoração relativa. Aqui, já no Certificáveis de Todas as Coisas, este livro já é a mesma edição, uma edição também de 60, mas olha o que diz aqui. Não é permitida a adoração relativa. A adoração relativa é contrária ao princípio cristão de adoração. Na página 187. Qual é a ideia? A ideia de que Jesus, ele era adorado relativamente, por isso Jesus é alguém que não deve ser adorado de forma absoluta e que a adoração a Cristo é uma adoração necessária. Como eu disse, essa edição, na página 104, já diz: Cristo deve ser adorado como Espírito glorioso, vitorioso sobre a morte na estaca de tortura. Se não existe adoração relativa, se adoração relativa é algo contrário à adoração verdadeira, porque é idolatria, e as testemunhas de Jeová, na sua própria publicação, admitem que Jesus deve ser adorado, então não pode haver adoração relativa com relação a Jesus e que ele, de fato, era Deus. Esse é um assunto extremamente complexo para as testemunhas de Jeová, mas está dentro das publicações deles. Os livros que elas publicaram, mesmo na prática, negando que Jesus deve ser adorado, dizendo que se deve só prestar uma homenagem. O texto diz, em outros momentos, que ele deve ser adorado, em outros momentos diz que a adoração relativa não é verdadeira, é adoração falsa, ou seja, se ele é adorado, a adoração relativa não existe, então logo Jesus é divino, porque ele recebe a adoração na mesma categoria do Pai. Não se esqueça de averiguar bem sempre essas informações, e aqui eu sempre faço esse esforço de trazer literatura para que não haja acusação de falsificar provas, citar livros que não existem. Todos esses materiais são materiais das próprias testemunhas de Jeová e tudo isso demonstra o grande engodo que é acreditar numa organização que se julga a única organização religiosa verdadeira, aquela característica sempre de uma seita. As seitas pseudo-cristãs, sempre elas têm essa ideia, né? Chamam todo mundo, às vezes, a outros grupos de irmãos, às vezes não consideram nem na irmandade, mas, na verdade, consideram como irmãos de segundo plano e pessoas nem salvas
e dentro de uma religião falsa. Preste bem atenção sobre isso, porque é muito importante que a gente entenda sobre um dos grupos religiosos que tem no Brasil o segundo e às vezes fica entre o segundo e o terceiro maior crescimento, dependendo das pesquisas anuais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que você se torne uma pessoa mais cônscia da sua responsabilidade, evangelizando também as testemunhas de Jeová. Mas de Jeová que precisam conhecer o evangelho genuíno e saber de todas as mentiras que são publicadas nas obras, as contradições, para que através disso elas possam se libertar desse cativeiro. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, curta, compartilhe, comente e se inscreva. Até a próxima. Fui.